presença é tudo que eu quero. O mais importante que tenho na vida sou eu e você. Quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor do que ouvir tua voz me chamando de filho. Eu reconheço, sem ti nada sou. Quero de novo sentir teu amor. Nada melhor do que ouvir tua voz me chamando de filho. Cara, eu acho que é uma das coisas mais extraordinárias é você poder sentir uma saudade, né? Uma saudade de algo que você não sabe onde é, né? Sim. Eu ouvi uma vez um pastor amigo meu dizendo assim, cara, eu tenho uma saudade de um lugar que eu não conheço. E eu acho que é a saudade do céu, né? Quando você tá... Uma saudade de um lugar que você ainda não conhece, mas você sabe que está preparado, né? Então, quando Jesus disse assim, eu vou preparar-vos lugar, né? Então, parece que é aquela casa que está preparada para te receber, né? E você nem sabe como é que é a casa, mas você diz, cara, é uma casa preparada para receber, né? Então, você vai... A gente ia de férias lá no Paraná, na casa da minha cunhada. E a primeira vez é tudo muito estranho, porque você não sabe como é, né? A gente passou um verão, assim, muito legal. E aí você fica na expectativa de retornar. E eu acho que o céu é esse lugar que você fica nessa expectativa de assim, pô, vamos lá. Ele preparou um lugar, a coisa tá... Tem um lugar pra mim, né? Então, quando eu ouvi essa música a primeira vez, né? Eu falei, nossa, que coisa extraordinária, né? Quero voltar a esse lugar. Onde você nunca deveria ter saído, né? O primeiro amor, né? E é engraçado que dentro da igreja, quando você tá no primeiro amor, as pessoas falam, isso é empolgação de início. Todo mundo fala, né? Mas, não, ele tá emocionado, ele tá emocionado. Que bom se a gente pudesse ficar emocionado todo dia. Sim. Né? Que bom que a gente pudesse ser um cara emocionado todo dia e ser apaixonado por Jesus a cada manhã, né? A gente vai perdendo isso e vai amadurecendo e vai crescendo. Eu não sei se a palavra exata é amadurecendo, mas a gente vai crescendo e perdendo. A inocência que deveria continuar, né? É bem interessante essa música, que justamente a gente estava conversando, né, no WhatsApp, em relação a essa saudade, como o senhor falou, e uma coisa interessante é essa perspectiva de eternidade, né? Algo que se torna palpável, né? Eu tava falando com algumas pessoas exatamente sobre isso, sobre o que essas pessoas que caminharam com Jesus, né, como os discípulos, né, a ponto deles realmente negarem aquele mundo, negarem todas aquelas coisas que eles estavam vivendo por causa de Cristo, né? Quando Pedro fala, Senhor, Jesus fala, querem ir, vocês também querem ir? E Pedro fala, né, Senhor, para onde eu irei se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, né? Eu acho que é um lugar, né? Eu acho que Pedro, quando está falando com Jesus sobre exatamente esse ponto, eu acho que ele olhou... Porque Pedro conhecia todo o sistema religioso, né, Andinho? Pedro conhecia toda a forma, a estrutura religiosa da época, né? Sim. Então ele não era um leigo, né? Então Pedro dizia assim, tá, eu já tentei na religião, né? Eu já tentei o tradicional, vamos dizer, né? E de repente toda a ansiedade de um judeu era messiânica. Então toda a ansiedade dele era de ter um Messias. Então o Messias era algo prometido. E essa promessa estava no coração de Pedro, né? E daí de repente vem o Messias. Só que o Messias que eles esperavam era um Messias triunfante. Então é o Messias que vem, né? Um cavalo branco. Exato, tentado no cavalo. Nossa, vem pra dominar. Não, ele vem pra fazer, né? Vem pra... E isso não é só uma cultura judaica, isso é uma cultura de todos nós. Todos nós temos a noção de ter um Messias, né? Sim.
A gente tem, né? A gente tem um Messias na política, que você acha que alguém vai vir para resolver tudo, né? Não é a volta, mas todo mundo acha que vai resolver tudo. Né? A gente acha que vai ter alguém da família que vai resolver tudo. E às vezes não é, né, cara? Às vezes não é, né? É interessante, já. E quando a gente olha a vida deles também, é que eu tava pensando sobre isso, né, cara? Porque quando a gente tem esse encontro com Jesus, desse primeiro amor, às vezes são poucos minutos que você tem uma experiência tão forte com Cristo, a ponto de você esquecer todos os problemas, né? Porque eu tava pensando sobre essa questão de como você olha as tuas dificuldades hoje. Uhum. Com que perspectiva eu olho as minhas dificuldades hoje, quando eu olho uma tempestade, quando eu olho um vendaval, quando eu olho uma dificuldade financeira, familiar, emocional. Com que perspectiva eu encaro isso, né? Porque às vezes eu muitas vezes fiz isso, né? Interessante, a gente ora para Deus para que essas dificuldades elas saem, né? Uhum. E nem sempre elas saem, né? Nem sempre elas somem. Sim. Só que quando nós olhamos os discípulos, eles passaram por dificuldades, e quando Jesus falou que nesse mundo vocês teriam aflições, nós teríamos aflições, né? Nós ainda temos dificuldades, Sim. Só que o que muda é exatamente esse lugar que é Cristo, esse encontro, esse sobrenatural, essa perspectiva de eternidade. Eu vou dizer assim, há algo eterno. E isso é passageiro de fato. Esses problemas, essas dificuldades são passageiras. Então, quando eu tenho essa perspectiva de eternidade, eu consigo passar essas dificuldades com outro olhar. Que às vezes eu não vou orar para que essa dificuldade apenas saia, mas eu vou entender que Cristo está ali, apesar das dificuldades. Ele está no barco, né? Ele está ali naquele local. E essa é uma reavaliação de tudo que nós vivemos hoje. Nós precisamos fazer uma reavaliação dos critérios mais importantes da nossa vida, né? Porque quando eu olho uma dificuldade financeira, eu sei que tem algo acima disso. Eu sei que tem alguém acima disso, que é Cristo. Porque é muito naquilo que Jesus fala para Pedro quando ele está andando sobre as águas, né? Pedro é o ousado, vamos dizer assim, né? É aquele que diz, cara, ele botou o pé para fora do barco. Pedro é o cara que diz assim, o cara botou o pé para fora do barco, o cara conseguiu fazer algo inédito. Mas quando a Bíblia tá relatando, Pedro começa a afundar. E não começa a afundar porque ele não crê em Jesus, porque ele começa a afundar porque ele duvida dele. Porque quando ele está afundando, ele diz assim, Senhor, salva-me. Então ele não está duvidando de Jesus, ele está duvidando dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele olhou para aquilo que estava ao redor. Então é muito interessante você poder focar os teus olhos em Jesus no meio dessa dificuldade. Porque no meio da dificuldade você tá ali, é uma loucura, né? Porque você tá ali olhando e você tá vendo, cara, mas o problema tá aqui. O problema tá aqui, o problema não tá lá. E aí alguém vai dizer assim, creia. Você, cara, creia o quê, meu amigo? Pô, olha o que eu tô passando. E é exatamente essa perspectiva, é você olhar para o autor e consumador da nossa fé, né? Sim. Como a palavra de Deus diz. Olhar para ele com esse olhar e dizer, eu creio, independente das circunstâncias. Isso é um exercício. Isso é um exercício de ser bem sincero, de quase alienação. De quase você dizer, não, cara, não olha nada ao redor, porque não sei o que lá. Não, porque ao redor tá tudo acontecendo. E treinar os teus olhos espirituais, né? Treinar o teu espírito a governar, né? Que a tua alma não governe, né? Que a tua alma não comece a dizer assim, ela começa a governar, porque a alma, né? Os olhos foram abertos, né? Gênesis, né? Quer saber como que a coisa funciona, volta pro gabarito. O gabarito diz, os olhos deles foram abertos. Mas que olhos foram abertos? Que é o que a gente sempre comenta e tem compartilhado entre nós. Que olhos foram abertos? Que olhos são esses que foram abertos, né? Porque eles enxergavam. Eles viam um ao outro, eles viam a natureza, eles viam os animais, né? Adão deu nome a todos os animais, ele viu a presença, ele tinha uma visão aberta e via a presença de Deus, né? E que olhos esses foram abertos quando, né, o fruto proibido foi comido? É os olhos da alma.
Que é exatamente esses olhos que vai governando, né? Que vai te governando. A coisa vai acontecendo, dizendo, não vai acontecer. Aí Deus diz, não, cara, abra seus olhos, né? Veja os teus olhos, abre os teus olhos espirituais para que você enxergue o que está acontecendo, quem eu sou, né? E aí é maravilhoso. Aí Jesus olha, acalma o vento, acalma a tempestade, puxa Pedro para fora. É uma experiência extraordinária, o único que tem a coragem de botar o pé para fora do barco. Eu acho que a gente precisa ter essa coragem de pôr o pé para fora desse barco, de acreditar. Quando nada está acontecendo, acreditar, continuar acreditando. Isso é extraordinário. Top demais, né? Isso é maravilhoso. A gente tem 2 anos compartilhado, e é isso que a gente quer trazer. Algumas coisas que a gente aprendeu com Deus nesse tempo, né? E eu tô muito feliz mesmo, pastor. É uma realização. É uma realização para nós, né? Muito, é uma muito realização. Bom, né? Quando nós conversávamos sobre isso e compartilhando, o Andinho, a gente se falou, como a gente se fala toda semana. Se a gente não se fala, daqui a pouco um liga pro outro e diz assim, fala comigo, fala comigo, o que tá acontecendo? E a gente conversou e foi muito interessante, porque o Espírito mexeu comigo, como quem diz, é a hora, né? É a hora. João capítulo 4, 23, é a hora vem que os adoradores, né, adoram o Pai em espírito e em verdade, e era a hora. E quando esse momento chegou, a gente está bem contente, eu espero que isso edifique, né, que isso traga a edificação ao corpo de Cristo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da gente trabalhar em nós, né, porque no meio dessa conversa, desse discipulado também, dessa troca, né, de conhecimento, de aprendizado com Deus, tanto das nossas dificuldades, né, todas as áreas da nossa vida, tantas partes boas, partes, né, que a gente não são tão boas aos nossos olhos, mas isso é muito importante, que vai nos edificar e provavelmente vai edificar a sua vida também, né? Então toda semana a gente vai ter uma conversa, um bate-papo. Pastor, falando até em questão sobre adoração, né? Hoje a gente vê tantas igrejas, tantas pessoas reunidas, que é maravilhoso, a gente adora estar reunido, isso de fato nos fortalece, isso é bíblico, né? Porque a Bíblia Paulo falou sobre isso, que nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar um ajudando o outro em crescimento, o corpo de Cristo, né? Unido de fato. Mas o que o Senhor entende, né? Sobre adoração? O que é a verdadeira adoração? Porque eu estava lendo o texto bíblico esses dias e até trouxe uma reflexão, um áudio no WhatsApp. Não sei se eu cheguei a mandar para o senhor, mas eu estava falando sobre a mulher samaritana, né? E aí o senhor me corrige onde eu não tiver, né? Não for... Aqui é assim, pessoal, o pastor vai estar dando umas lapidadas. E não acerta todas. Acerta todas. A gente brinca, né? Que é o modo Andinho, né, mano? É o modo Andinho. Vem. Aí vai filtrando, né? Então vai dando aquela filtrada, né, pastor? Mas tipo assim, eu me lembrei daquela passagem da mulher samaritana e foi tão lindo, né? Porque a mulher samaritana, ela tem alguns questionamentos com Jesus ali, até ela entender que ele era o Messias, né? Ela tem alguns questionamentos, embates com ele, e ela não consegue compreender, e ela cita alguns limites, né, religiosos da época, que ela era samaritana e ele era judeu, e tem toda aquela questão religiosa e política da sociedade ali, política também naquela época, né, que ela não tinha como adorar de fato, né, ela não tinha, teria que ser naquele monte específico, né, de Jacó, se não me engano, né, que ela cita. E Jesus começa a abrir os olhos dela nesse sentido, né? Que os verdadeiros adoradores, né, adorarão. Ele começa a falar para ela que não é aqui, aqui, é lá, em qualquer local, né? Eu tô trazendo aqui a minha ótica, tá, gente? Mas que não é só ali, é em qualquer lugar. Porque o Espírito, né, ele já estava meio que trazendo que o que ele viria, né? Que o Espírito, de fato, habitaria em nós, o Espírito Santo, né? Então, independente do local onde a gente estivermos, a gente tem a presença de Deus, a gente pode ter esse estilo de vida, esse relacionamento com Deus. E aí me chamou a atenção exatamente isso, né? Que essa mulher, ela deixa de ser aquela mulher que todo dia ao horário escaldante ali, sei lá, perto do meio-dia, vinha buscar aquela água que lembrava, talvez trazia lembranças ruins, sei lá, dores do passado. Ao mesmo tempo ela precisava saciar a sede dela, e Jesus vem trazendo essa água, nova água, né? Essa água de vida, né? Essa água viva.
E a Bíblia diz que no final desse texto bíblico ela solta o balde, né? Porque ela não precisa mais voltar àquela água. E ela sai anunciando, né? E ela tem essa liberdade. Eu queria falar com o Senhor sobre isso, sobre essa adoração, essa liberdade. O que é adoração em espírito e em verdade, Senhor? É interessante que quando a gente vê essa passagem, Jesus está ali, na verdade, quebrando vários paradigmas, né? Jesus ali está fazendo... inaugurando realmente um novo tempo sobre essa questão da adoração. O texto vai dizer que Jesus encontra com essa mulher e aí a primeira questão que ela faz, ela questiona Jesus sobre o local de adoração. Porque é uma estrutura, geralmente a humanidade como um todo, ela cria seus frameworks, né? Suas caixinhas e quer colocar toda a adoração e toda a forma de adorar dentro de uma caixinha. Então, nós adoramos assim, dessa maneira, é assim que se adora o Senhor, ou é dessa maneira, ou é daquela forma. E não era diferente na época de Jesus. E é exatamente isso que a samaritana traz. Ela diz assim, nossos pais diziam que nós devemos adorar neste lugar. Então, quando ela entende que Jesus é um profeta, quando ela compreende que Jesus é um profeta, ela diz, opa, então você vai me responder uma questão. Não sei se você já percebeu que todo mundo tem uma dúvida bíblica para tirar. Você vai conversar com qualquer um na rua, de repente você encontra a pessoa, ela diz, não, já que você é crente, então me responda isso, me responda aquilo, me responda aquele outro. E é muito engraçado isso, porque as pessoas acham que você está ali para responder perguntas, quando na verdade você está ali para anunciar o evangelho. Anunciar o que realmente é. E quando Jesus está falando, ele diz assim, se você entendesse, vocês adoram a um Deus que vocês não conhecem, né, segundo Jesus, e nós adoramos no local correto. Dava a impressão que Jesus estava dizendo assim, não, vocês estão no local errado. Não, Jesus estava dizendo algo diferente sobre isso. Ele estava dizendo assim, olha, não é lá e não é aqui. Vocês adorarão em todo local e em todo tempo, porque a adoração não depende de um lugar, ela depende de um coração. Uau! Ela depende da maneira que o teu coração se coloca. Ela não está dependendo de um local, porque senão não, hoje eu vou na igreja, então hoje eu vou adorar o Senhor. Não, você acordou para adorar o Senhor. Porque se a gente for imaginar, hoje a natureza toda acordou para adorar Deus. E ela não foi no culto, não é o culto de domingo que não, é amanhã que é o sol que raiou e os passarinhos adoraram o Senhor. A natureza se prostrou e adorou o Senhor. Então não é um local, Jesus estava dizendo assim, não, é um coração que se coloca. É um coração que adora. Então adoradores em espírito e em verdade, é esse coração que se coloca para adorar a Deus. É o coração dessa mãe que está no hospital agora adorando o Senhor. Com toda a sua dificuldade, com toda a sua luta, com o seu filho internado e está adorando ao Senhor. Não é o culto do domingo, não é a celebração de adoração do sábado, não é o encontro de adoração de um workshop, não é um cantor, é um coração que se colocou para adorar esse nosso Deus. Para entregar ao nosso Deus. Então, quando Jesus está conversando com ela, adoração em espírito, em verdade, é esse coração que, independente das circunstâncias, adora. Independente da situação, se prostra, se entrega de verdade. Então, João capítulo 4 é exatamente essa adoração que vem do íntimo, que vem além das circunstâncias, porque tudo que ela viveu, tudo que ela tinha, o horário que ela estava indo ao poço era um horário dos renegados. Ela não poderia ir no horário habitual de qualquer mulher para pegar a água, porque ela era a escória da sociedade, ela era a prostituta, né? Havia uma marca sobre ela, né? Jesus disse, já tivesse 5 maridos. Quando Jesus está falando de 5 maridos, está falando das 5 nações, né? Ele está falando de 5 deuses que se infiltraram, né? Nos samaritanos e que regiam aquele sistema religioso. E Jesus não estava falando apenas dos maridos. Jesus estava falando deste ponto. Vocês adoram outros deuses, e existe um único Deus. Então essa é a adoração que vai além dos deuses.
A gente fala deuses hoje, né, Dinho? A gente diz assim, mas eu não tenho deuses, eu acredito só nesse Deus. A gente tem vários deuses. A gente coloca vários deuses. Alguns colocam um Deus família, que está acima do nosso Deus. Nós não colocamos o Deus trabalho. E o trabalho é acima de Deus. Então eu dou o meu tempo vago ao Deus de Israel e entrego o meu tempo total ao Deus trabalho, né? Ao Deus dinheiro, ao Deus propriedades, ao Deus carreira. Aí você pode enumerar, né? A gente tá falando de várias coisas aqui, mas você pode enumerar qual é o Deus, um D minúsculo, que está ali tomando conta desse teu tempo, né? Desse teu tempo de entrega, teu tempo de dedicação. Isso não significa ficar o tempo todo de joelho, o tempo todo, né? Em um mantra. Não é isso, mas é você entender que dentro do teu coração há uma prioridade. É uma prioridade. É isso que Jesus está falando, né? Para mim, João capítulo 4 é isso. É esse adorador que tem essa prioridade, que compreende quem é esse Deus e que tem um coração voltado a isso. Cara, é muito bom a gente ter essa conversa, né? Tempo especial, um tempo maravilhoso. Tempo maravilhoso. Espero que você tenha gostado e espero que você esteja aí sendo edificado, né? E o que é mais importante é a edificação do corpo. Né? O mais importante, e a gente, lembrando que a gente vai fazer... A gente quer é porque, na verdade, a gente teve essa ideia, né? De trazer tudo que a gente conversava, né? Os nossos áudios, né? Trazer também aqui no canal para vocês, né? Para vocês terem essa... compartilharem junto com a gente, né? Viverem essa experiência com a gente também, né? Então, toda semana a gente vai fazer esse tipo de vídeo, essa conversa, esse bate-papo, tá? E assuntos também, a gente quer que vocês compartilhem com a gente, estejam com a gente nessa caminhada, né, pastor? Porque a gente quer ouvir muito o que Deus tem falado no coração de vocês. É como a gente falou, esse canal ele nasceu no sentido de trazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, e o canal ele não vai ser um podcast, ele não vai ser uma entrevista, talvez ele não seja aquilo que você está acostumado a ver toda semana, mas ele tem algo novo. Ele tem aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós sabemos que tem algo que Deus está trazendo para essa geração, para esse novo tempo, né, pastor? E aí, conforme os vídeos chegarem aí toda semana, você vai ver que a gente vai avançando em alguns assuntos muito importantes, que vai fazer diferença na sua vida, na nossa vida, eu tenho certeza. Tenho certeza. Então você comenta, se você tem alguma dúvida, algum tema específico também, pode comentar, participa com a gente. Se inscreve nesse canal, tá? Compartilha esse vídeo se você ver, né, pensar, de repente lembra alguma pessoa que precisa ver esse tipo de conteúdo, esse conteúdo que foi falado hoje, compartilha com ela no grupo do WhatsApp lá e se inscreve no canal, né? Pastor, quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Eu queria que você que está nos ouvindo e tem vivido esse tempo, nós estávamos falando sobre esse tempo de silêncio, esse tempo em que talvez você ache que Deus não está falando, que Deus não está te respondendo. Eu queria que você cresce, acreditasse, Deus está contigo. Esse silêncio, ele é didático, ele te ensina a amar esse Deus. Estamos acostumados a um Deus que sempre responde, a um Deus que traz a resposta no tempo certo, na hora certa, no momento certo. E ele faz no tempo, na hora e no momento certo. Talvez não é o teu tempo, mas é no tempo dele. Então eu queria deixar para você uma coisa, uma frase. Você não está vendo, mas continue crendo. Talvez você não está vendo o que está acontecendo, mas eu quero que você continue a acreditar. Abraão creu contra a esperança, a palavra de Deus diz. Ele não havia nenhum sinal e nenhum registro que se ele matasse o seu filho, ele ressuscitaria, mas ele creu contra a esperança. E talvez você está aí necessitando crer contra a esperança. Continue, meu irmão. Deus vai ser contigo. Amém. E também, como a gente está conversando aqui, né? Lembre-se uma coisa muito importante. Não importa qual momento da sua vida você esteja, mas se você ter essa perspectiva de eternidade, se você reavaliar tudo que você hoje vê à sua volta, tudo, e ter Cristo como centro da sua vida, você vai passar essas fases, você vai permanecer em Cristo, essa tempestade ela vai passar, ela é temporária.
Amém? Então creia nisso. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, mas uma coisa que você realmente não pode deixar é a presença, é o relacionamento com Ele, independente como for. Às vezes eu ouvi uma pregação esse dia falando, eu tava com raiva. Não importa. Se você quiser falar, fala para Deus que você tá com raiva. Exatamente. Mas não deixe de se relacionar. Não deixe de chorar na presença de Deus. Não deixe de estar nesse lugar, esse lugar de descanso, esse lugar de repouso, mesmo em meio à tempestade. Amém? Nós vamos se encontrar semana que vem, tá? Então, ativa o sininho, uma coisa importante, aquele sininho que tem ali, você clica para receber todas as notificações, tá bom? Então, Deus continue te abençoando, que você permaneça abençoado e tenha uma semana abençoada e poderosa na presença de Deus. Deus continue te abençoando. Até a próxima.